Falo também sobre os atletas que já não podem mais mudar de clube no Campeonato Brasileiro, tem as últimas no mercado, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Brian Palacios e Fausto Vera. O Brian com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. E aí eu queria que você me dissesse, o que você sentiu de diferente nessa volta do Atlético à Arena MRV? Olha, ontem era um time mais reforçado, você tinha o Lianco, que infelizmente errou no primeiro gol, você tinha o Alan Franco, e isso dá ao time do Atlético uma consistência muito maior. A questão da torcida, do gramado, né? Agora, não foi um bom primeiro tempo para mim do Atlético, acho que até pode ser em virtude do Fluminense ter encaixado bem a marcação, não ter dado espaço para o Atlético, mas foi um time que, em determinados momentos, começou a irritar a torcida porque não criava grandes oportunidades. Mas aí eu acho que a gente tem que olhar o contexto também do adversário que tinha no banco. Keno, tinha no banco Ganso, tinha boas opções, né? O Valu já fez uma cara aqui, mas enfim. Eu acho que o Atlético poderia ter feito um primeiro tempo melhor, poderia ter tido um jogo melhor. Mas aí no segundo tempo, quando toma o gol, aí eu acho que foi mais na força da vontade, da raça, do empenho, da entrega. É o que você falou aí do Igor Gomes, a gente viu uma entrega do time. A torcida eu acho que não foi bem quando ela vaiou no meio do jogo. Eu não quero me passar por sommelier de torcida, não é isso, cara. Mas é que eu acho contraproducente mesmo. Eu acho contraproducente. O Bernardo ajuda em alguma ontem, coisa. Não, e aí o próprio Bernardo fala muito bem, mas joga muito pouco. Embora ontem, né, ele tenha dado aquele tapinha ali pro Hulk e tal. Cara, eu acho contraproducente. Que tipo de benefício tem quando um jogador pega na bola, que você, de repente, tá pistola com ele? Você acha que você vai ajudar em quê? Mas sabe qual que é o problema? O problema é que ainda, na hora que eles falaram, começaram a gritar, saiu o gol. Ainda tem torcedor que acha que foi por isso que saiu o gol. E não foi por isso que saiu o gol. Não, chamar o time de sem vergonha, eu acho que isso pode ser feito no final do jogo. O Breno não tá colocando, o Breno nem o Everton estão colocando cancela em comportamento de torcedor. Não, então sim. Não, então sim. Então, você não pode. Você tá fazendo. É contraproducente, você tá tendo uma visão que eles não colocaram isso, eles só acham que não ajuda. Durante a partida. Não muda nada, gente. Muda nada. O jogador fala, Thiago. Tem jogador que sente vai e tem jogador que não sente. Eu só coloquei até falou a respeito do Rubens, né, Breno? Ó, o Caio, lá em Caxias, quando ele faz aquele pênalti, ele cai e chora. Porque ele errou o lance e fez o pênalti. O psicológico dele. Você imagina que se o Caio ontem estivesse jogando, ele fosse chamado ou vaiado, como é que ele jogaria? Se o Caio, eu citei o Igor ontem, mas se o Caio Conceição perde aquela bola que o Hulk perdeu, que gerou o segundo gol do Fluminense. Como é que seria ele? Cara, meu irmão. E ele jogaria depois? Na cabeça dele. Ele conseguiria pegar a bola e não ia queimar no pé dele? Então tem jogadores e jogadores, sabem lidar com isso. Por exemplo, aqui, eu estava na frente do Hulk na hora do segundo gol.
né? Que ele chuta a bola no rebote, quando sai o gol, ele olha pra torcida e começa a xingar a torcida. E xinga de todos os palavrões possíveis. Por quê? Porque ele não se enquadrou. Né? Não, é porque ele não se enquadrou em ser chamado de sem vergonha. E aí tá tudo bem. O Hulk fazer isso tá tudo bem. Não tá. Eu acho isso ontem, inclusive. Eu acho que não tá bem. Mas eu acho que isso tudo é gerado pelo quê? Torcedor é paixão, velho. Torcedor é paixão. Ele tem direito de ir lá, vaiar, xingar, fazer o que ele quiser. Thiago, não faria. O Hulk não foi movido pela paixão, não. Ele imaginar, eu tô me entregando dentro de campo, aí na hora eu faço o gol, e aí agora os caras estão me gritando. O Hulk tem que se controlar. Tem um momento certo. Eu penso assim, né? Eu defendo o torcedor a todo instante, mas um homem velho barbado, pai de família, jogador, ganha bem pra cacete, é ídolo do clube. Ele tem que se controlar, ele tem que entender. O torcedor não precisa se controlar, não. O cara que tava lá ontem, pé da vida, porque o time não conseguiu ganhar no meio de semana do Iquique, porque o time não consegue engrenar, ele tem direito de fazer o que ele quiser. Você falou uma coisa, você me desculpa. Não, aí você tá viajando demais, desculpa. Então quer dizer que o jogador, porque ele ganha, ele tem que se controlar. Então, por exemplo, se tiver uma dividida, ele não pode jogar com raça, ele não pode incorporar alguma coisa. Não, porque ele não pode usar emoção. Mas ele pode usar emoção. Ele não pode virar pra xingar torcedor, não. Thiago, quando você entra dentro desse estúdio aqui, você não é o Thiago da sua casa. Você se transforma. O cara que entra o cara não pode se transformar dentro do campo, não. Você vai agora cercear o Hulk da maneira com que ele... E dou uma banana pra audiência. Ele sente o jogo? É isso? Não é sentir o jogo, não, Breno. Ele pode fazer o que ele quiser em relação... Ele tá no calor da emoção ali também, ué. Agora, xingar torcedor, você acha normal? Vai passar por cara xingar torcedor? Não, eu não tô falando que é normal, não. Eu tô falando que é normal, não, mas eu acho que tudo é efeito e reação. Não, ninguém pode xingar torcedor. Não, ninguém pode xingar torcedor. Nem aconteceu isso. Ninguém pode xingar torcedor. Quando foi o Luiz Felipe Scolari, todo mundo xingou. Sim. Tava errado. Thiago, eu não estou falando que eu só não acho que a gente não pode chegar e falar o seguinte, o cara ganha um grande salário e não pode... Ganha mesmo. Mas tem gente que não controla a emoção. Torna ele um ser não humano. Exatamente. Cara, o fato de ser ser humano não dá direito a ele de xingar torcedor. E eu não tô falando isso, não. O Hulk... Estão defendendo o cara que xingou o torcedor. Ele tá pegando e levando pra onde você quer. Ele errou, mas eu acho que ele errou por quê? Por que ele errou? Porque ele xingou a torcida. Mas por quê? Porque ele sentiu. Eu acho que ele sentiu. Coitado. Eu tô morrendo de dó. Hoje eu tô com dó dele. Eu acho que assim. Não, velho, tem tantas coisas que você dá uns chiliquinhos aqui de vez em quando. E aí mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ficar te rotulando por causa disso. Vocês ficam indignados. Vocês ficam indignados com a torcida que vaia e chama o time de sem vergonha. Mas é absolutamente normal o cara xingar o torcedor. Alguém falou que é normal o Hulk xingar o torcedor aqui? Você tá fazendo contorcionismo da marca pra defender o cara. Não. Eu virei e falei o seguinte: isso é uma ação e reação pra mim foi toda errada. Toda errada. Pra mim tá errado o torcedor fazer o que ele fez, mas é a minha opinião. Pra mim tá errado o Hulk fazer o que ele fez. Pra mim começou tudo errado. Porque na hora que faz 2-1, sabe o que acontece? Aí muda e vira o time. O Cuca falou perfeito. Quando tá 1-0, é o time da vergonha. Quando tá 1-1, vai pra cima e faz 2-1, é o time da virada. De um minuto pra outro muda. Mas se tivesse o torcedor, desde o início, né, apoiado, e apoiou em vários momentos, mas se não tivesse partido pra essa situação, porque o problema, sabe o que é isso, Valor? Isso é igual quando o torcedor vai lá no CT. Aí ele acha que o time agora vai ganhar porque foi no CT. Aí quando ganha no dia seguinte, é ruim porque foi no CT. Ele chama pra ele. Agora e quando perde? Quando perde, foi no CT, não cobrei, não deu certo. Cara, não é assim. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não acho que tá errado o torcedor vaiar, tá? O torcedor, eu vou falar aqui agora, não é um jornalista. O eu da arquibancada acha que isso não ajuda durante uma partida. Ponto. Mas esse sou eu. Eu não estou dizendo que quem vaiou tá errado. E eu acho que a vaia que aconteceu no jogo de ontem é uma vaia muito mais pelo todo, tá? Eu acho que se o torcedor pudesse vaiar as pessoas de cima do clube, elas vaiariam. Mas como é o time que tá ali à frente, é um acumulado, não é pelo jogo de ontem. O Fluminense é um adversário difícil, o Breno já falou das valências aqui do Fluminense, então eu entendo também essa manifestação. Quando o torcedor, e aí eu acho que é uma coisa universal de qualquer grande equipe, como é o Atlético, o Cruzeiro, enfim, quando ele vai em situações assim durante a partida é porque ele já está no limite de muita coisa que deixou de acontecer no campo, do planejamento do Atlético. Então eu vejo dessa forma, diferente do que o Thiago deu a entender. Eu não disse que é certo ou errado, eu disse que eu não vejo benefício, o eu da arquibancada, tá bom? Mas se esse torcedor, ele tem direito de fazer o que ele quiser, em termos de vaia, né? Não pode igual o Atlético já fomentou bem, né, Breno? Tá bem rígido com essas coisas de tirar objeto. Se ele fizer isso, mas a vaia, ele grita, vaia o quanto ele quiser. Eu acho que ajuda? Não acho que ajuda, porque tem jogadores que sentem, tem outros que não. Acho que ele acaba remando contra, não os jogadores, contra a instituição Atlético, no caso, que estava dentro do campo. Agora, eu não consegui ver o jogo por trabalhar no jogo do Cruzeiro em horários paralelos, né? Mas veio a vitória. Acho que pro Atlético fica muito importante os 3 pontos. Acaba dando uma subida. Já são 4 jogos, Breno, sem perder no Campeonato Brasileiro, do Atlético. 4 jogos sem perder. Encosta, chega ao G6, mas tem uma coisa que o Atlético precisa estancar urgente, eu falei na semana passada. Para mim tá claramente um time desequilibrado, e isso vai além das peças. Consegue fazer gols, mas nos últimos 6 jogos, o Atlético tomou 10 gols. Você não vai conseguir fazer 3-2 sempre que você tomar 2 gols. Você não vai conseguir fazer 2-1 sempre que tomar um gol.
a boa notícia, acho que o gol do Júnior Santos é uma boa notícia pro Atlético, pro Cuca, de ganhar, né, esse jogador, começar a ganhar finalmente esse jogador que foi tão importante, mas pra mim, não vi o jogo, queria até ouvi-los, né, porque acho que um time que leva mais uma vez 2 gols, dá claro o entendimento de que é um time hoje em desequilíbrio dentro do campo. Eu acho que a questão defensiva do Atlético hoje é o grande problema pro Cuca. Ele precisa de um volante de marcação. Ou não, acho que 2. Mas eu falo assim, não já pra entrar, ser titular e assumir a camisa, porque ontem o que a gente vê, aí o Atlético toma um gol, aí tem um poder de reação, vai pra cima e tal, mas chegou um determinado momento que mesmo precisando do gol, o Fluminense tinha uma tranquilidade muito grande quando ele atacava. Total. O time do Atlético não era aquele time de pegada, de ficar ali, vamos fazer agora, o Fluminense não vai passar do meio de campo, não. O Fluminense soube administrar em vários momentos. Aí o Rubens, numa jogada individual, faz um gol, aquilo ali, claro, que vai destabilizar um time como o Fluminense, porque o estádio veio e começou a apoiar o Atlético. Mas eu acho que, por exemplo, o lance do Lianco é pra conversar com o Lianco. É pra chegar e falar, ô Lianco, peraí, cara, dá uma cavadinha aqui. Né? Deixa eu te falar, você não é Beckenbauer, você não é Luizinho, você tem que chegar ali, dá um bico pra frente, olha o que aconteceu. Nós tomamos um gol, podia ter sido uma derrota na culpa dele. Aí no segundo lance, né, o Hulk escorrega. Mas, cara, a facilidade do time dele, sempre tem um cara sozinho, né? Sempre tem um cara passando sozinho. Eu acho que esse é um grande dor de cabeça pro Cuca acertar isso. E eu vi no lance, não sei se deu pra aparecer na televisão, quando o Atlético faz o segundo gol, na hora que leva, o Hulk dá um esporro, que é bem nítido, ele falando assim, a gente vai lá, se entrega pra fazer, toda bola que vem aqui entra. Não pode ser assim. Eu acho que essa é a questão. Você tem que ter um equilíbrio, igual o Valor tá falando. Olha, nós temos boas opções no ataque. Né? E o Júnior Santos começa a querer aparecer para ser mais um. O Dudu, que estava lá ontem. E apareceu na hora certa, né? Domingo ele vai ser titular no Clássico. Exato. Aí a defesa começa a ser um problema pro Cuca agora. Mas a defesa começa na frente também. Esse é o problema. Exatamente. Deixa estourar. É muito fácil pro Hulk perder gol, não fazer. Será que ele tá fazendo a parte dele de fechar os espaços que ele tem que fechar? Ele não consegue fazer. Então o Cuca tem que deixar ele mais confortável de uma maneira que o Rony faça mais, o Coelho, o Júnior Santos, porque não dá. É o que eu falei. Vocês viram, na prática, o Lianco errou, mas o Lianco erra porque ele não tem opção e ele confiou demais em excesso na sua capacidade de construir. Vai ficar exposto, os zagueiros vão ficar expostos. Seja o Lianco, seja daqui a pouco se saiu o Alonso e, por exemplo, vier o IR Mina, vai ficar exposto. É porque começa lá na frente, pessoal. O Atlético, pra mim, tem uma distância muito grande. Bloco da frente, aí tem o meio campo e hoje tem a defesa. Na verdade, não tem o meio campo, né? Então há um buraco entre defesa e ataque, porque você não tem meio campo. Meio campo que não enche o setor. Não enche, nem com e nem sem a bola. Não enche. O meio campo do Atlético não existe. Não existe. Não marca e cria muito pouco. Embora ontem até tenha um jogador do setor, que é o Scarpa, ontem achei que foi bem, mas é um setor que não existe. Então, sobrecarrega quem tá na linha de defesa e arrebenta com os jogadores da frente. Cara, você via ontem o Coelho, por vezes, jogando praticamente como um e vai fazer uma baita falta no Clássico. Secretário de lateral, entendeu? Exatamente. Por quê? Ele tem que cumprir, eu sei que a função todo mundo tem que cumprir de jogar sem a bola. Mas como esse time não tem volante, como esse time não tem um meio campo que marca, sobra muito pra linha de defesa e pro ataque. Os caras chegam lá na frente mortos, entendeu? Então, assim, essa queda de rendimento, por exemplo, onde você via que o Coelho tentava e perdia, aliás, prende às vezes a bola excessivamente. Mas não tem opção, né? Não tem opção. O Atlético acredita muito no individual. Vai o Coelho, vai no 1 contra 1, linha de fundo e cruza. Ontem eu achei o Atlético tem esse repertório. Por que alguém não se associa ao Coelho perto dele? É isso. O Atlético rodando muita bola, roda. Aí a bola no Rony, aí a bola no Hulk, 1 contra 1. Aí eles vencem esse duelo, aí cria superioridade numérica e acha um passe, um chute. Precisa se associar mais o Atlético com e sem bola. Eu não sei ontem, mas eu aposto, sem ter assistido nem os melhores momentos ontem, eu aposto com vocês. Tiveram momentos na partida de longas perseguições a jogadores do Fluminense, por muitos metros. Eu aposto que teve situações assim, porque isso tem sido uma tônica do Atlético. Porque o ataque lá na frente não está coordenada quando o Atlético sobe essa pressão, o meio-campo. Tem que ser todo o bloco. Aí o que acontece? A gente vê Lianco correndo para trás, Júnior Alonso, lateral esquerdo, o Natanael. Por que o Natanael teve uma baixa, tá tendo para mim uma baixa de rendimento? Primeiro, porque o Cuca para mim já é animal, a lateral direita. Roda menos do que deveria rodar. Pode pegar os minutos em comparação do Natanael com o Saravia. Mas o Saravia, mas tem que gerir, gente. Tem que gerir. Sabe? O calendário é que cobra isso. E porque o time não está mais tão compacto como esteve em um determinado momento, principalmente ali no Campeonato Mineiro. Ninguém que joga nas laterais do Atlético tem confiança para jogar. Porque se sobe não tem cobertura. Não, se sobe não tem cobertura, não tem volante. Tem ninguém que marca por ali. Se sobe não tem cobertura, se sobe não tem associação, ele chega do lado do campo, ou ele se vira e cruza, ou então ele se vira e consegue um drible e faz a jogada. Porque a gente pra conversar não tem. Eu honestamente, eu acho que nos últimos jogos tem sido muito pouco que o Atlético tem apresentado, inclusive em alguns nomes do setor ofensivo, que a gente já elogiou. Aí fala, mas os caras estão criando.
o Atlético perde muito gol. O Atlético desperdiça muita chance. Tô falando de um contexto geral. Mas o que mais me incomoda nesse Atlético sempre vai ser a questão defensiva. O Atlético tem um problema grave no meio-campo. Se não consertar agora, a responsabilidade tem que ficar toda para a diretoria do Atlético. Se o Atlético não conseguir reforçar e deixar esse elenco forte o suficiente em relação aos volantes desse elenco, que é o principal setor de carência do Atlético. O Atlético, se daqui até o final do ano falarem pro Cuca assim, podemos contratar só 2 jogadores. O Cuca tem que responder, então eu quero 2 volantes. Porque o que o Atlético necessita agora é de volante. O Atlético não precisa tanto em outras posições como ele precisa para volante. O Atlético não tem opções. Você olha pro time do Atlético com um buraco no meio campo. Você olha para esse Atlético, é um time que não consegue, em hipótese alguma, incomodar o adversário, marcar o adversário, impedir que o time chegue no gol dele. É o tempo inteiro. O Everson tem que fazer defesa o tempo inteiro. E não é contra o Fluminense só não, é contra o Iquique. O Atlético tem dificuldade contra o Juventude. O Atlético joga e deixa o adversário jogar muito facilmente. O Atlético, para mim, é muito passivo. Muito passivo. E aí eu acho que é muito mais em função dos atletas que estão à disposição, que hoje o Atlético tem muito mais jogadores, sinceramente, que eu considero fracos, do que jogadores de qualidade à disposição para o meio campo. Isso atrapalha. E aí você vai falar, quem? Tem Fausto Vera. A gente não consegue ver o Patrick jogar porque o técnico não dá uma oportunidade. O Rubens, para mim, não joga na dele, quando ele joga de volante. Então, você vê um Atlético, cara, que é o tempo inteiro tendo que ser remendado, porque não tem gente à disposição, não tem jogador. O Cuca tem que fazer uma costura em cada buraco que o Atlético tem toda semana. Eu não concordo, não. Toda semana ele tem que fazer uma costura. Tem 2 detalhes aí, que, por exemplo, o Cuca fala sobre a questão do volante. O Alan Franco é um bom jogador, mas ele não é aquele cara que tem uma rapidez na saída de bola. O Atlético tem uma dificuldade, né, em fazer essa transição rápida. Ontem, o único grande lance que o Atlético teve assim, o Scarpa no primeiro tempo foi buscar a bola do lado do Everson, numa saída rápida, ele deu um passe de 30 metros que ele achou o Natanael nas costas, o zagueiro quase saiu o gol. Quer dizer, faltou um cara com essa percepção. Quando o Atlético sai com seus zagueiros, com seus volantes, é uma coisa de ficar, toca pro lado, toca pro outro, morosidade, o time de lá se arruma. E eu sinto falta, por exemplo, que a gente tem visto no Cruzeiro com o Caio Jorge, a jogada individual. O Atlético não tem um cara que hoje pega e faz uma jogada individual que você consegue fazer com que seu time ganhe em números em relação ao adversário. Esse cara driblou 2, agora nós temos uma soberania numérica. Porque o Caio Jorge, por exemplo, outro dia pegou, deu uma arrancada, né? Ele recebeu bola, mas essas coisas ainda faltam ao Atlético. Mas é porque o time, Breno, aí nos lances, em todos esses lances da arrancada, teve um cara, um meio campo, um volante que tomou a bola, enquanto o outro time estava todo no campo do Cruzeiro e acionou para isso. Esse é o ponto. Eu acho que essa jogada individual, ela tem que vir de uma organização. O Atlético hoje é desorganizado. É isso, cara. E isso fica nítido, fica notório, cara. É só olhar o jogo do Atlético, só que esse time tá desorganizado. Eu acho que até tá previsível, Thiago. Tá muito, e eu não tô desorganizado defensivamente. Os problemas todos são reflexos de um setor inexistente. Porque vamos lá. Se o Atlético tem ali, pelo menos mais 2 jogadores de meio campo, que sabem jogar, mas que também marcam, você dá mais liberdade até pro Hulk criar. Sim. O Hulk não é um jogador que vai pegar essa bola, jogar mais avançado e ficar apostando corrida com o zagueiro toda hora. Mas o Hulk ontem pegou 3 vezes na bola no final do jogo e decidiu o jogo. 3 vezes. O chute, o rebote e o gol do Júnior Santos. A bola que ele pegou e meteu o Rubens na cara do gol, que o Fábio fez a defesa do ano no futebol brasileiro. E depois a sequência de escanteios e no último ele mete na cabeça. Parece que colocou com a mão na cabeça do Igor Gomes. Então não dá pra você desprezar a qualidade desse cara, mas também não, esse cara não tem que ficar se matando, que não é mais um garoto, pra ficar correndo atrás do adversário. Você vê que ele não aguenta, ele perdeu a bola ali, ele não teve força pra tomar a bola, foi do Serna, né? O Serna meteu a bola. Então assim, ele perdeu aquela bola ali. Primeiro, eu sei que é função do atacante também marcar. Mas se você tem um meio campo ali, um setor, ele não estaria ali para perder aquela bola. Você teria algum jogador para dar o combate ali e tomar aquela bola. Ele não estaria ali. Você mata o cara. O Atlético está na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, que é onde eu imagino que vai brigar mesmo, G6, com todos esses problemas. Tendo perdido aqueles 3 pontos pro Mirassol, sofreu com Vitória, pegou o São Paulo desfigurado, poderia ter sido 3, né, mas trouxe só 1, perdeu ponto pro São Paulo, pontos pro São Paulo desfigurado jogando aqui. No Vitória aqui. Então, quando você soma tudo isso, entendeu? Você entende que ainda assim o Atlético tá no lugar que ele vai brigar. Agora ontem o Cuca na coletiva contrariou o Thiago, né? Por quê? Porque o Cuca, quando ele vira e fala que tem que ter paciência, porque saíram 16 jogadores, estão chegando 15, ainda vão chegar outros, tem entrosamento e tal, ele tá deixando nítido que não houve um planejamento bom. O planejamento não foi bem feito, porque senão uma hora dessa era pro time dele estar encaixadinho e voando. E ele tá querendo dizer que ele ainda nem está conseguindo encaixar o time que ele imagina na cabeça, porque ainda tá faltando chegar o jogador. Eu acho que o Atlético tem os problemas do elenco, mas assim, me desculpem, tá? Mas eu acho que o Cuca, ele tá, neste momento, diante do que ele tem, ele tá um pouco de cabo de guerra com ele mesmo. Assim, porque diante desse time, eu acho que esse time só vai se tornar, hoje,
Eu tô falando antes da janela. Esse time só vai se tornar um pouco mais equilibrado quando ele não tiver em campo Coelho, Hulk e Rony. E aí não é porque os três estão ruins, não. É uma questão de equilíbrio pro time. Sabe? Por que ele não experimenta, por exemplo, tirar o Scarpa lá do lado direito? Coloca o Igor Gomes, que tá vivendo um bom momento, centraliza mais o Scarpa, joga com o Coelho pela esquerda e deixa Fausto Vera e Alan Franco. E deixa o Hulk lá, de repente sem menos obrigatoriedade de marcar tanta saída de bola. Ele precisa de pensar em equilíbrio. Hoje, com os volantes que ele tem, com todas as situações de lesão, tem jogadores aí cada vez mais, o departamento médico do Atlético ficando vazio, eu acho que um dos motivos de desequilíbrio do Atlético é o fato de ter Hulk, Rony e Coelho. Eu não estou falando que esses jogadores estão prejudicando quando o Atlético tem bola, eles estão produzindo. Fazer gol não é o problema pro Atlético. Fazer gol não é o problema pro Atlético. Mas o Igor Gomes, ele ajudaria, não tô falando que ele, então daqui até o final da temporada, coloca o Igor Gomes que os problemas do Atlético são resolvidos. Não, gente, tem que buscar um paliativo, porque o volante que ele tem à disposição, ele não usa. Meio campo, o Igor Gomes, ele tem sido utilizado, o Palácio, infelizmente, não serve para nada, até aqui. Então, de repente, colocar o Igor Gomes, se centraliza mais um pouco o Scarpa, faz o Scarpa correr menos, deixa o Igor Gomes, ainda fica com o Coelho e o Hulk, poderia preencher, mas o Atlético, o meio-campo do Atlético é um vazio muito grande. É um vazio muito grande. E o Hulk tá se matando. Beleza, o Hulk é excelente, tem uma condição física extraordinária. Mas ele não é mais o Hulk de 2021, Breno. Então você tem até que pensar em preservar esse cara pro momento em que seu time tiver a bola. Ele tá mais saudável. Eu acho que hoje ele não tá confortável da maneira que o Atlético joga. O Everton falou, né? O Júnior Santos vai ser titular contra o Cruzeiro. Isso me preocupa. Porque eu acho que o Júnior Santos ainda não está totalmente bem fisicamente para ele ser titular. Não, mas é que você não tem. Mas aí você não tem outra opção. Essa é a questão. E outra, o Rony, para mim, não vive um grande momento. O Rony dá um apagão, de vez em quando você olha assim, cadê o Rony? Cara, mas o time desencaixado, ele não vai aparecer. Mas aí, por exemplo, o Coelho, ele tem uma entrega do início ao fim com o time encaixado, porque ele é um cara que ele é trabalhador. Mas o jeito dele jogar é sempre o mesmo. Diferente do Rony. É sempre o mesmo. Você já sabe o que esperar do Coelho. O Rony, ele consegue fazer mais de uma função dentro do jogo. Mas um time desencaixado, cara, ele ficou perdido em vários momentos, mas não dá buscando o lugar dele. Ele luta muito. Ele é um jogador que atormenta a marcação adversária. Mas aí você pensa o seguinte, nós estamos com um jogador que tá nesse momento que você tá falando aí, por causa do time. Nós vamos entrar com outro lá no ataque, que tá vindo ainda sem condição totalmente de ritmo de jogo. Isso me preocupa. Eu acho que ele precisa de você não ter o Coelho ali pro jogo contra o Cruzeiro, ele dá a bola, passar e receber na frente e chegar lá. O ideal seria colar ele mais no Hulk. Exato. É o que eu tô falando. O que deveria preocupar muito mais é a desorganização do Atlético, cara. Acho que é muito desorganizado. Pensando bem aqui, eu não sei se ele vai colocar o Júnior Santos contra o Cruzeiro, não. Eu acredito que vai. Eu acho que ele pode pensar aí no que o Valu falou. No Igor Gomes? Você sabe que eu acho. Pra segurar o meio, porque o Júnior Santos, até o jogo contra o Iquique, o Cuca falou, ele tem condição de jogar 30 minutos. Aí ele jogou 20 e poucos lá. Aí agora ele entrou também, mais ou menos a mesma coisa. Ele não sei se ele vai quebrar o cara pra jogar, começar a jogar não perder do Cruzeiro. Sendo muito sincero. Eu acredito que hoje o Cuca vai não perder. jogar mais fechado com o Cruzeiro. Não vai colocar o Igor Gomes. Não vai encarar, a gente no início do ano colocou o Cruzeiro como favorito nos clássicos pelo elenco. Hoje eu coloco pelo futebol. Pelo momento do Cruzeiro, o Cruzeiro. Confiança, não, tudo. Sim. É que no início do ano a gente não sabia qual seria o futebol do Cruzeiro e qual seria o futebol do Atlético. Como não? Você falou que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro no começo do ano? Foi 0x0 o jogo. Não, tô falando que você não sabia como é que seria o Cruzeiro. Você virou e falou que ele ia ser campeão brasileiro. Tava 0x0. Não, você virou e falou que ia ser campeão brasileiro. Eu acho que ele vai ser campeão brasileiro. Então, lá no começo você sabia como é que você não sabe qual é o momento do Cruzeiro? Não sabia quando no primeiro jogo do ano, que foi 0x0 lá na Flórida. Não tinha como eu saber. Em janeiro começou, antes você já falou que o Cruzeiro ia ser campeão. Não foi. Nunca falei isso. Antes falei isso. Não. Peraí. Tá gravado aí no programa. Tá gravado. Quando eu falei que eu achava que o Cruzeiro seria o campeão brasileiro, meu palpite foi no Cruzeiro campeão brasileiro, nós estávamos em março. Não tem como. São 60 dias. De janeiro pra março. Né? Pra gente, você fica mandando os grupos aí desde janeiro. Não, mas aqui eu falei em março. Não falei em janeiro isso. Mas no início do ano eu imaginava que pelo elenco. Hoje, pra mim, o Cruzeiro é favorito. E é sem crise. O Cruzeiro é favorito pela qualidade do time. Eu acho que o Cuca sabe disso. Do conjunto. Eu acho que vai fechar a casinha. Eu no lugar do Cuca faria isso. Vai fechar a casinha. Não aguenta ser bravo. O peito aberto não aguenta. Agora o Atlético vai ter uma notícia boa. Ontem eu cruzei com o Arana, lá no estádio, e ele me falou que ele volta contra o Cruzeiro. Mas aí você não fica preocupado dele? Aí tranquilo, não, né? Sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque era pra ele voltar antes. E ele falou que eles estão tendo todo um cuidado com ele, por conta dessa questão dele não ter uma outra lesão. Então, Arana na lateral esquerda, aí você vai pro meio campo com Franco e Rubens? Eu acho que aí o Fausto Vera dança, né? Então, não, naturalmente, né? Então, Franco, Rubens com Scarpa. E três na frente. E talvez o Igor Gomes. E o Igor Gomes no meio do campo. E aí na frente, Hulk e Rony. Hulk e Rony? Eu acho que pode ser. Isso aí, torcedor atleticano. O Galo precisa urgentemente, né, resolver esse seu problema defensivo, né? O Galo tem sofrido muitos gols nessa temporada e o Cuca precisa agilizar esse sistema defensivo urgentemente, né? O Galo que, por pedido do Cuca mesmo, quer aí um jogador para volante, né, de marcação ali, para ser o cão de guarda desse sistema defensivo. E talvez pode chegar mais um zagueiro também
apesar da dificuldade, né, por zagueiro, já que o Galo contratou o Vitor Hugo, e o zagueiro acho que só chegaria se for o R. Mina de graça no meio da temporada. Quero saber sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.